Bom, continuando, agora vamos para o capítulo 15, tratar da esfera. Bom, vamos primeiro definir o que é esfera e superfície da esfera. Então, dado um ponto O e um segmento de reta de medida R, tá aqui, chamamos de esfera o sólido formado pelo conjunto de todos os pontos cuja distância ao ponto O é menor ou igual a R. Dizemos que O é o centro da esfera e R é o seu raio. Né? Então, os pontos que ele diz aqui, né, cuja distância em relação ao ponto O é menor ou igual a R, são todos os pontos que estão dentro da esfera e também os pontos que estão na superfície da esfera. Né? Então a esfera é um corpo sólido, ele não é oco. Né? Agora, o conjunto dos pontos cuja distância de O é igual a R, né, são apenas esses externos aqui, é como se fosse da casca da esfera. E isso é chamado de superfície da esfera. Tá? É bom sempre ter em mente essas duas coisas. Bom, corda, o que vem a ser uma corda? Né? A corda de uma esfera de centro O e raio R é todo o segmento de reta cujas extremidades são pontos da superfície da esfera. Então, uma corda que passe pelo centro de uma esfera é chamada de diâmetro. Então, é parecido com o estudo da circunferência e do círculo. Né? Só que aqui é uma figura espacial, né? É uma esfera. Então, se você tem um segmento, né, que une dois pontos quaisquer da esfera, da superfície da esfera, né? Então ele é chamado de corda. Agora, existe uma corda especial que passa exatamente pelo centro. Né? Observa que ela une dois pontos, né, da superfície da esfera, mas, além disso, ela passa pelo centro. E ela é chamada de diâmetro da esfera. Ok? Então, assim como na circunferência, né, a medida D minúsculo aqui, né, do diâmetro de uma esfera é igual ao dobro da medida do raio. Né? Isso aí é óbvio, né? A gente sabe pela definição de diâmetro, né, que é igual ao dobro do raio. Tá? Agora, assim como o cilindro e o cone, né, que a gente acabou de estudar aí o cone, a esfera também é um sólido de revolução. Se a gente imaginar, ela pode ser obtida como a rotação completa de um semicírculo. Está aqui, olha, um semicírculo, né? Se você que é a metade de um círculo, né? Se a gente girar esse semicírculo em torno do eixo que passa pelo diâmetro, né? Então a gente vai obter essa figura espacial aqui chamada de esfera, ok? Agora vamos ver as posições relativas entre o plano e a esfera. Existem três posições relativas aqui, tá? O plano secante a esfera, né? O plano intersecta a esfera dividindo-a em duas partes. Tá? Então fica uma parte de cima e uma parte de baixo. Observa que nesse caso a interseção do plano da esfera é um círculo. Né? A interseção, quer dizer, os pontos que pertencem ao mesmo tempo ao plano alfa e também à esfera, formam um círculo, esse daqui. Tá? Agora, se o plano contém o centro da esfera, se esse plano, ao invés de passar um pouquinho abaixo ou então um pouquinho acima, ele passa exatamente pelo centro da esfera, então a interseção entre os dois é um círculo de raio igual ao raio da esfera. Né? É o maior círculo possível que se pode obter fazendo isso. Dizemos nesse caso que o plano dividiu a esfera em dois hemisférios, né? Dois hemisférios. Né? Na geografia a gente usa essa palavra, hemisfério norte e hemisfério sul. Né? Ou também a gente pode falar duas semi-esferas. Tá? Bom, agora a outra situação é o plano tangente à superfície esférica. Né? Vocês lembram que eu sempre falo, a palavra tangente significa que toca. É um plano que toca a superfície esférica. Né? Ele não corta. Quando ele corta, ele secciona. Aqui ele apenas tangencia. O plano intersecta a superfície esférica em apenas um único ponto. Né? Foi exemplificado aqui como esse pontinho aqui que eu estou apontando, né? Que é o ponto T.
Além disso, o plano alfa é perpendicular ao segmento OT, né? Por quê? Porque essa reta tangente aqui, olha, ela é sempre perpendicular no caso aqui, a esfera, né? Exatamente no plano de tangência, tá? E a outra situação é quando o plano é exterior à esfera, né? Ele não está tocando na esfera, nem está cortando a esfera. A esfera está voando aqui no espaço, né? Então eles não possuem pontos em comum, ok? Agora, seção plana de uma esfera, né? Seção, como eu já falei, chama-se corte, né? Então é o corte plano de uma esfera. Considere uma esfera de raio R e um plano alfa, tá aqui, cuja distância ao centro da esfera seja menor do que R, tá? Então a distância do plano até o centro da esfera é menor do que R maiúsculo. Lembrando que R maiúsculo é o raio da esfera, tá? Então vimos que em uma situação como essa, a interseção do plano com a esfera é um círculo, né? A gente viu, né? Observe aqui que ele não está dizendo aqui que o plano está passando exatamente pelo centro da esfera. Esse pontinho aqui não é o centro da esfera, tá? É apenas o centro do círculo, né, da interseção do plano com a esfera, né? Então ele forma aqui, ele vai, evidentemente, se é um círculo, ele tem um raio. Ele foi representado aqui por R minúsculo, porque ele é o raio deste círculo e não o raio da esfera. O raio da esfera foi representado com R maiúsculo, tá? Então, aí no livro não está, mas você pode anotar aí, essa região determinada aqui por esse corte é chamada de calota, né? Por isso que no carro também se fala calota, né? A calota do carro, tá? Então, é possível a gente calcular a medida do raio R desse círculo, assim, usando o teorema de Pitágoras, né? Então, primeiro, vamos desenhar aqui, né, e definir como Dzinho, esse D minúsculo aqui, a distância do centro, o centro da esfera, que é esse O aqui, né, até o plano alfa. Então, a distância vai até esse ponto C aqui, que é exatamente esse ponto aqui, né, o ponto que é o centro desse círculo aqui, tá? Então, vamos ter aqui como um dos catetos Rzinho, que é o raio do círculo, né? O outro cateto é exatamente essa distância do centro da esfera até o centro do círculo, é esse Dzinho aqui, tá? E o outro aqui é a hipotenusa. A hipotenusa, na verdade, essa sim, é o raio R maiúsculo, o raio da esfera, tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem aqui que R ao quadrado, Rzão ao quadrado, é igual à soma de Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado, né? Isolando e extraindo a raiz quadrada, a gente consegue calcular o valor desse Rzinho através dessa fórmula aqui, tá? É bom saber disso, porque às vezes alguns problemas é muito comum, né, acontecerem de a gente precisar resolver problemas onde a gente precisa dessa informação aqui e essa informação não foi dada. Então, a gente vai usar esta fórmula aqui, tá? Vai anotando aí no seu caderno. Bom, por falar em anotar, anota aí também os exercícios que eu estou recomendando para vocês assim estudarem a esfera. Então, lá na página 75 da seção Aplicando Conhecimentos, vocês circulem os exercícios 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Os 6 primeiros, tá? Então, faça aí para você treinar isso aí, aplicar os conhecimentos, tá bom? E consolidando os saberes, para reforçar um pouquinho mais, isso aí é na página 78, os exercícios 1, 2, 3 e 4. Tá? Você, de todos esses exercícios, você só precisa mandar pelo AVA apenas os de números 1 e 3 dessa seção de esfera. Não esqueça que também tem os exercícios lá que eu passei sobre cones. Tá? E outra coisa também, para não esquecer, coloque o seu nome aí no vídeo, assim que terminar de assistir o vídeo, você coloque seu nome lá nos comentários, que é para eu fazer a chamada, tá bom? Vamos adiante. Bom, uma questão resolvida, né? Um plano passa a 3 centímetros do centro de uma esfera de raio 5. Calcule a área da interseção da esfera com o plano, né? Então, imagina que se tem essa questão aqui, não foi dado nenhum desenho, né? E você precisa resolver, calcular a área da interseção da esfera com o plano. Se você não soubesse o que é isso, né? Interseção da esfera com o plano, né? Então, você ia ficar meio perdido, né? Mas é bom a gente, às vezes, fazer um rabisco, um desenho, auxilia, né, o raciocínio,
por exemplo, aqui, né? O desenho seria esse, está aqui a esfera. Ele disse que a esfera tem um raio de 5 centímetros, está aqui, e que o plano passa a 3 centímetros do centro. Aqui está o centro da esfera. Então ele passa a 3 centímetros de distância do centro. Então está aqui, o plano vai passar por aqui. É claro que ele vai determinar este círculo cinza aqui, que é exatamente o que ele está pedindo para calcular. Calcule a área da interseção da esfera com o plano. A interseção é essa área cinza aqui, né? Então, Rzinho é o raio do círculo, né? E vai acabar formando aqui um triângulo retângulo. Um cateto vale 3, o outro cateto vale Rzinho, né, que é exatamente o que a gente vai precisar para calcular essa área da região cinza, e a hipotenusa aqui vale 5. Né? O que a gente vai fazer? Aplicar o velho Pitágoras, né? Claro. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Resolvendo, fazendo essas continhas e isolando o R, a gente descobre que Rzinho vale 4 centímetros. Agora ficou mole, né? Agora é só calcular a área desse círculo. Né? A área do círculo você sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Né? Então está aqui. Ó. Então é π vezes o raio, Rzinho, né, que é 4, 4 ao quadrado. Isso vai dar 16π centímetros quadrados. Tá? Não pode esquecer desse expoente 2 aqui, já que a gente está calculando uma área. Tá? Bom, elementos da esfera. Isso aqui vai fazer você lembrar bastante de geografia física, né? Então tem tudo a ver, já que a Terra, ao contrário do que algumas pessoas falam por aí, né, a Terra ela tem um formato esférico, né? Então nós temos aqui os polos, né? Tem um polo aqui, outro polo aqui, que são as extremidades do diâmetro relativo a uma seção da esfera, né? O ponto P1 e P2 são os polos. O equador, que é uma circunferência da seção perpendicular ao eixo que passa pelo centro da esfera, tá? Então é esse daqui, ela fica bem no meio mesmo, é o equador. Né? Os paralelos, que são as circunferências das seções perpendiculares ao eixo, mas que não passam pelo centro da esfera. Então qualquer outra circunferência que não passa pelo centro da esfera é chamada de paralelo. Aqui nós temos representado um paralelo, mas existem vários, né? Na geografia é dividido em vários paralelos e também em vários meridianos, que é essa figurinha aqui, essa curva que eu estou mostrando aqui, né? Que são as circunferências das seções que passam pelo eixo, tá? Então é o meridiano. Geralmente a Terra é dividida em 24 meridianos, né, que formam os chamados fusos horários. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, latitude, longitude, vocês já viram isso em geografia, né, são determinadas por paralelos e meridianos, respectivamente. Tá certo? Bom, área e volume. Como sempre, a gente calcula a área e volume de toda figura espacial, né, todo sólido geométrico. Então, a área da esfera, né, que é a casca dela, imagina que isso aqui fosse uma bola de basquete, né? Então aquela parte marrom externa é a área da esfera. É dada por essa fórmula aqui, 4π vezes o raio da esfera elevado ao quadrado. Tá? E o volume, por sua vez, né, o quanto que a bola ocupa no espaço, é dado por essa formulazinha aqui, 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Não pode esquecer desses expoentes, tá? Se eu falo de volume, o raio está elevado ao cubo. Se eu falo de área, o raio está elevado ao quadrado, tá? Bom, questão resolvida, número 2, determine o volume de uma esfera cuja área da superfície é 36π centímetros quadrados. Tá? Ele não deu o raio, né? Eu anotei aqui as duas fórmulas que a gente acabou de ver, para facilitar a nossa resolução. Né? Ele não deu o raio. Aqui a área é 4π vezes o raio ao quadrado. O volume é 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Ora, mas não tem o raio. E agora, como é que eu vou fazer? Bom, mas pelo menos ele deu essa informação aqui, né, que é o valor da área da superfície da esfera, 36π. Então, a gente pode jogar aqui no lugar dessa letra A gente pode jogar 36π e com isso descobrir qual o valor de R, né? É o que a gente vai fazer aqui,
né? 36π, a área da esfera 4π vezes o raio ao quadrado é igual a 36π. Né? Então, isolando, dividindo, etc., a gente descobre que o raio elevado ao quadrado é 9. Logo, extraindo a raiz quadrada, né, a gente vai obter que o raio vale 3 centímetros, o Rzinho. Né? Muito bem. Agora, a fórmula do volume é 4 terços. Ele aqui usou Rzinho, mas era para ser o Rzão, né? Mas tanto faz, isso aí é uma questão de escolha. Né? Agora, para calcular a fórmula vamos usar a fórmula do volume. Né? Porque o que ele está pedindo? Ele está pedindo um volume. Né? Para o volume a gente precisa do raio, só que a gente acabou de descobrir que o raio vale 3. Né? Então, como a fórmula é 4 terços de π vezes o raio elevado ao cubo, vai ficar assim, 4 terços de π vezes o raio que vale 3 elevado ao cubo. Né? Se você fizer essas contas, elevar ao cubo aqui, dividir por 3, multiplicar por 4, etc., vai descobrir que esse volume vai ser de 36π centímetros cúbicos. Não esqueça, eu insisto nisso, não esqueça desses expoentes. Se for área, o expoente é 2. Se for comprimento, o expoente é 1. Se for volume, o expoente é 3. Tá? Mais uma questão resolvida. Determine a medida do raio da esfera que possui volume equivalente ao de um cubo de aresta A. Escreva sua resposta em função de A. Observa que isso aqui é uma questão totalmente algébrica, né? Ele não deu nenhum número. Ele só disse que o cubo tem um valor A, a aresta do cubo, né? É A. E o volume dele é equivalente ao volume da esfera, cujo raio ele está pedindo. Né? Então, se vocês lembram, como é que se calcula o volume de um cubo que tem uma aresta de uma certa medida A? É só pegar a aresta e elevar ao cubo, correto? Agora, veja, o volume da esfera é igual ao volume do cubo. Isso foi o que ele disse aqui, o volume equivalente. Né? Então, eles são iguais aqui. Como o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo, e o volume da esfera é 4 terços de π vezes o raio elevado ao cubo, né? Então, como ele está pedindo a medida do raio, a gente vai isolar o R. Né? Jogando para lá, olha, o 3 está dividindo, passa para lá multiplicando, o 4 está multiplicando, passa para cá dividindo, o π está multiplicando, passa para cá dividindo, o R a gente isola. Então, vamos ter que R ao cubo é igual a 3A elevado ao cubo dividido por 4π. Só que isso é R ao cubo. Para encontrar o valor de R, a gente vai extrair a raiz cúbica, né, de ambos os lados. Tá? Extraindo e simplificando, a gente vai descobrir que R é A vezes a raiz cúbica de 3 sobre 4π. Tá? Uma questão algébrica, como eu falei. Se você teve dificuldade de entender, faça uma pausa, volte um pouco ao vídeo e veja aí com mais calma. Tá certo? Mais um aí. Um recipiente cilíndrico, olha só, ele está falando de cilindro, né? De raio 4 centímetros, está parcialmente cheio de água. Ao se mergulhar completamente dentro desse recipiente uma esfera metálica, tem um erro aí, tá? Você corrige, por favor. Então, ao mergulhar uma esfera metálica de raio Rzão, percebe-se que o nível da água do cilindro sobe 2 centímetros. Tá? Muito bem, determine em centímetros a medida de Rzão. Né? Que Rzão é o raio da esfera que foi mergulhada dentro do cilindro. Né? Bom, vamos lá. O volume da esfera é equivalente ao volume de água deslocado. Né? Se subiu 2 centímetros, né? É preciso a gente calcular qual foi o volume dessa subida aqui, já que ele está dentro de um cilindro de raio 4 centímetros. Correto? Isso aí foi matéria, né, de semanas anteriores. Bom, então o volume da esfera, é claro, né, que a gente precisa descobrir, né, é igual ao volume que foi deslocado, que corresponde a um cilindro de raio 4 e altura 2. Né? Então, qual é o volume do cilindro? Né? É a área da base multiplicado pela altura. A base é um círculo, porque é um cilindro.
Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio vale 4, então vai ser π vezes 4 ao quadrado, multiplicado pela altura. A altura vale 2, né? E tudo isso vai ser igual, porque ele disse aqui, é igual ao volume da esfera. E como é que é o volume da esfera? 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo, tá? Então a gente consegue isolar esse r elevado ao cubo, né, fazendo as operações necessárias. O 3 passa para lá multiplicando, o 4 passa dividindo, simplifica, corta, não sei o que. Então vai ser que o raio elevado ao cubo é igual a 24. Mas ele quer a medida do raio e não o raio elevado ao cubo. Então a gente tem que extrair a raiz cúbica de 24, né? Extraindo a raiz cúbica e simplificando, a gente vai encontrar que o raio vale 2 vezes a raiz cúbica de 3 centímetros. Tá? Não tem expoente não aqui porque é um comprimento, né? Determina em centímetros a medida de R. R é um comprimento, aí não tem expoente. O expoente é 1. Ok? Bom, mas duas coisas importantes aqui, que é o chamado cunha e o fuso esférico, né? O fuso, a gente já viu essa palavra, que é relacionada com o fuso horário, né? Então, nós temos aqui, considere uma superfície esférica de raio R e AB como sendo um de seus diâmetros. Tomando a reta que passa por AB como origem de dois semiplanos, obtemos um diedro cuja interseção com a superfície da esfera é o que chamamos de fuso esférico. Tá? É essa região aqui pintada de vermelho aqui. Tá? Então é só essa casquinha aqui. É como se fosse a casca de um corte da laranja. A gente cortou a laranja, a casca, né, que a gente não está vendo ela toda aqui, né? No caso aqui, se fosse a melancia, então essa parte verde aqui, né? Essa parte verde aqui seria o fuso esférico. E a fórmula para calcular a área desse pedacinho aqui da melancia vai ser a π vezes o raio ao quadrado vezes alfa, que é justamente o ângulo de abertura aqui, ó, tá? Dividido por 90. Então isso vai me dar a área dessa casquinha aqui, ou seja, o fuso esférico. Tá? E a outra coisa é a cunha esférica. Né? A cunha vai incluir a figura espacial. Né? Essa parte aqui vermelha e também a parte verde e sua parte interna. Né? É como se fosse um gomo, uma fatia dessa esfera. É igual quando a gente pega uma melancia e faz um corte assim. Então, o volume todo deste pedaço que a gente cortou, tá? Ou se fosse assim o gomo da laranja, né? O volume dele vai ser isso aqui, ó, π vezes o raio elevado ao cubo, já que a gente está falando de volume, né? Vezes o ângulo alfa, que é esse ângulo que determina o corte que foi dado, né? Cortado a fatia, dividido por 270, né? Umas formulazinhas meio complicadas, mas você tem que mantê-las anotadas aí no seu caderno, tá? Bom, vamos ver aqui com um problema, de repente esclarece um pouco. Uma laranja de formato perfeitamente esférico é dividida em 12 gomos exatamente iguais. Sabendo que essa laranja pode ser representada por uma esfera cujo raio mede 6 centímetros, determine primeiro o volume de cada gomo, né, e a área da superfície de cada gomo. Cuidado nessa letra B aqui, tá? Ele não está pedindo a área da casca, ele está pedindo a área da superfície de cada gomo. Isso significa a área da casca e também as áreas laterais do gomo, tá certo? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. O volume de cada gomo. Ora, se ele foi dividido em 12 gomos, né? E o raio dessa esfera, que é a laranja, mede 6, a gente pode usar a fórmula para calcular o volume da laranja inteira e depois dividir por 12. Né? Essa seria uma boa estratégia. Né? É exatamente o que a gente faz aqui, né? 1/12 do volume da esfera. Tá? Então, como o volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo, né? E o raio mede 6, então vai ser 6 ao cubo. Fazendo essas continhas aqui, a gente descobre que o volume do gomo vai ser 1/12 desse cálculo aqui, que vai dar 24 π centímetros cúbicos. Tá? Então essa é a resposta da letra A, o volume de cada gomo, 24 π
centímetros cúbicos. Agora, na letra B, gente, conforme eu falei, né, a superfície total de cada gomo é composta de 2 semicírculos de raio 6. Está aqui um semicírculo, a gente está vendo aqui. É esse aqui, né? O outro está na parte de trás aqui, a gente não está vendo. Acrescido de um fuso esférico, que é a casca, né, correspondente a 1/12 da área da superfície total da laranja, quando ela estava inteira, né? Então, como é que a gente vai fazer? Então, vai ser 2 vezes π vezes o raio elevado ao quadrado dividido por 2, né? Por que 2 vezes? Porque são 2 semicírculos, esse que a gente está vendo e o que fica lá atrás, né? Mais a casca, que é 1/12, né, da área total da laranja, que é 4π vezes o raio elevado ao quadrado. Né? Fazendo todas essas continhas aqui, a gente vai obter 48π centímetros quadrados. Olha o expoente 2 aqui, porque a gente está calculando uma área, a área do gomo. Tá certo? Tem que prestar atenção, né? Então, em síntese, o que a gente viu aqui, né? O que é uma esfera? A área da esfera, que é 4π vezes o raio ao quadrado. O volume da esfera, que é 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. O raio da seção plana da esfera, né? Esse Rzinho aqui, que às vezes a gente precisa descobrir, é dado por essa formulazinha aqui, que eu falei lá no meio do vídeo, né? E agora a gente acabou de ver, né, o fuso esférico, cuja área é calculada por essa fórmula. Você sempre vai lembrar agora da laranja e da melancia, tá? E a cunha esférica, né? Só está invertido aqui as cores, né? Porque a casca é verde e o interior dela é vermelho. Aqui ficou invertido, aqui ficou vermelho e o interior verde. Tá? Mas tudo bem, você entendeu. Então, o volume da cunha esférica é dado por esta fórmulazinha aqui, tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção.